Uma das coisas mais assustadoras nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim, né, entre tantas outras coisas, mas a questão do fanatismo religioso é o que tem me causado maior repulsa, nojo e também muita preocupação. Primeiro eu quero te chamar para uma reflexão que é a seguinte: as igrejas pentecostais tiveram um papel preponderante na eleição do Bolsonaro. Na campanha, eu vi diversos pastores e fiéis defendendo o Bolsonaro igual os famintos defendem um prato de comida. Né? Eu não sei onde você mora, o estado, a cidade que você mora, não sei se foi assim, mas aqui em Sampa era de uma violência estarrecedora a abordagem desses caras na campanha eleitoral. Eu digo caras, mas né, eram homens, mulheres, crianças, né? Isso era geral. A abordagem era típica de fanáticos, impressionante. Sabe, tem uma parte da nossa família aqui em casa que são membros, né, dessas igrejas. Na eleição, os grupos de WhatsApp da família eram um horror. Para quem não sabe, meus pais foram vítimas da ditadura militar, meu pai e meus tios foram assassinados, né, presos e assassinados, minha mãe foi presa, nós moramos fora do Brasil por longos anos, a minha avó materna sofreu muito com isso. A casa da minha avó foi invadida pela polícia política, os caras ficaram lá vários dias escondidos, esperando que minha mãe, né, fosse lá visitar a mãe dela. Minhas tias, né, eram todas meninas naquela época. E todo mundo sofreu junto. Meus tios, os irmãos da minha mãe, que eram do exército, né, foram torturados psicologicamente enquanto minha mãe estava presa. E mesmo assim, os filhos dessas minhas tias e tios, alguns, né, na eleição defendiam o Bolsonaro, que por sua vez defendia o Ustra, né, que foi um dos torturadores mais cruéis da ditadura militar, aquele que enfiava ratos na vagina das presas. Então, meus caros e minhas caras, olha o nível da alienação dessas pessoas. Tudo isso é muito triste, mas fica pior, mais triste, quando a gente lembra do papel da igreja, sobretudo a igreja católica, ou parte dela, né, que defendia a teoria da libertação, que deu suporte, né, essa igreja, essa parte deu suporte às pessoas que eram perseguidas pela ditadura militar, que no período da redemocratização, por exemplo, né, no início dos anos 80, ajudou a organizar os trabalhadores, deu apoio às greves por condições mínimas de trabalho, né, que ajudou, por exemplo, na pressão internacional para a reabertura política do país. Ainda nos anos 70, na morte do Vladimir Herzog, eles promoveram uma missa que entrou para a história, né, como um ato de resistência, né, um grito da sociedade brasileira contra as atrocidades humanas cometidas pelos militares. Tudo isso seguindo o próprio exemplo de Jesus, né, a tal da teoria da libertação. Movimentos eclesiais, né, movimentos de base. Hoje, o que a gente vê é a substituição da teoria da libertação pela teoria da prosperidade. Ou seja, nego vende a felicidade para o cidadão. Vende a cura do Covid-19, por exemplo, pela TV. Né? Esses pastores aí, dessas igrejas pentecostais, eles vendem a felicidade. Se o cara pagar, ele é feliz. O Malafaia, esse picaretaço aí, mais um monte deles, levaram uma massa de gente à sua mais completa ignorância, oferecendo milagres a troco de dinheiro. E foram esses caras aí, além de um conjunto, evidentemente, de outros fatores, que elegeram esse psicopata que está aí.
esse cara que fica aí correndo atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina, né, pegando anão no colo, achando que é criança, né, que mente na cara do povo em rede nacional, né, o cara que tenta a todo custo usar o aparelho do Estado para defender seus filhos da Polícia Federal. Né? Esse cara que debocha das famílias vítimas da pandemia. Não é isso? Claro que houveram outros fatores, mas a participação desses grupos religiosos foi intensa e decisiva. Tanto é que a ministra que tem o maior respaldo do presidente Bolsonaro é a Damares, uma translocada. E que ela não é apenas uma translocada, ela é uma pessoa que tem ligações com o submundo da fé, desses falsos profetas que estão por aí. Nós temos dois problemas sérios nessa história. Primeiro, que nós perdemos um apoio sério e importante na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, de um Brasil melhor, que começa lá nas áreas mais vulneráveis socialmente, de cada pedacinho desse enorme país que a gente vive. Porque onde a gente tinha o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, importante para a emancipação de qualquer cidadão, onde a gente tinha o MOVA, hoje a gente tem um pilantra de um pastor dizendo que se você rezar e pagar o dízimo, as coisas vão se resolver. E por outro lado, a gente tem uma multidão de gente saindo das suas tocas, né? Porque se sentem representadas por esse governo. Para fazer, sabe o quê? Xingar uma menina, uma criança que foi violentada sexualmente por um monstro que é seu tio, por 4 anos. Ou seja, desde os 6 anos de idade ela é violentada. E agora, aos 10 anos, a garota grávida desse monstro, ela vai lá exercer o direito garantido pela Constituição Federal, né, de interromper a gravidez. E o que essa gente faz? Vai para frente do hospital, tenta invadir o hospital, rezam na porta do hospital, xingam a garota de assassina. Gente, vocês têm noção do que é isso? A menina violentada desde os 6 anos de idade, agora grávida aos 10 e passar por uma situação dessa. Vocês notaram que eles não deram um pio sobre o estuprador? Sem contar aqueles outros monstros que foram até a casa da avó da garota ameaçar a família. Sim, o cara foi lá, o perfil dele está exposto aí nas redes, eu não vou falar porque eu não dou moral para esses caras. Ele é filiado ao PSL e seguidor da Damares e do Bolsonaro. Vocês lembram daquele outro troglodita que foi xingar e ameaçar umas mulheres, né, que são profissionais da saúde, enfermeiras, médicas, que estavam lá, né, em Brasília fazendo um protesto? Vocês lembram disso? Então, esse cara aí também tem ligações com a Damares e é seguidor do Bolsonaro. É louco o negócio, né? Bom, esse é um dos enormes desafios que nós temos que enfrentar para colocar o país no rumo novamente. Não vai ser fácil não, viu? Com a palavra, as lideranças progressistas do nosso país. Ótimo sábado para você. Se você puder, ajude aí alguém em situação de rua, porque hoje a temperatura está baixíssima e vai cair mais. Bom sábado.